Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 84.800 dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,3%. O mercado cripto como um todo tem ficado no verde nessas últimas 24 horas, tem visto valorização ao longo desse último dia. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, está vendo uma valorização de 5,6% nas últimas 24 horas, com cada unidade em cerca de 1.600 dólares americanos. O Ether é um dos principais do top 10 de valorização ao longo desse último dia, mas a Tron também está valorizando acima de 3%, a Solana também está valorizando acima de 3%. A gente tem visto, de fato, diversos criptoativos valorizando bastante ao longo dessas últimas 24 horas e ao longo desses últimos 2 dias. O que aconteceu foi que o cenário macroeconômico deu uma pequena melhorada durante o final de semana. Foi anunciado que a questão de celulares, computadores e chips não vão sofrer as tarifas recíprocas dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto. E isso gerou um otimismo no mercado de que a gente pode estar caminhando para um cenário onde os Estados Unidos e a China vão achar algum acordo. A gente ainda está distante disso, mas pelo menos estamos com algum prognóstico, tem alguma chance disso acontecer. E o mercado acionário americano já respondeu positivamente a isso também. O mercado está aberto há cerca de 1 hora nos Estados Unidos e a gente já tem visto Apple valorizando mais de 3%, Microsoft mais de 1%, Google mais de 2%, Meta valorizando meio, a Amazon está em queda, mas de qualquer forma, se a gente for ver, a gente vê que o S&P 500 está com uma valorização de 1,32% desde a abertura do mercado, a Nasdaq de 1,39% e Dow Jones de 0,93%. Então o mercado americano está reagindo positivamente também a essas mudanças macroeconômicas, esses melhores prognósticos da situação macroeconômica. Ainda é tudo muito volátil, ainda é esperada muita volatilidade para essa semana, mas pelo menos a gente está começando a ver alguma luz no fim do túnel. E isso pode acabar ajudando também os ETFs de criptomoeda do mercado americano. Os ETFs de Bitcoin Spot, na última sexta-feira, tiveram uma entrada pequena, quase que irrisória, de 15 BTC, mas mesmo assim uma entrada. De qualquer maneira, essa entrada da última sexta-feira de 15 unidades de Bitcoin não foi suficiente, naturalmente, para reverter uma saída, para reverter o outflow que aconteceu na última semana. Para vocês terem uma ideia, na última semana a gente teve uma saída dos ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano de 9.147 BTC, um outflow bastante considerável. E falando em saída considerável, a gente também teve saídas consideráveis no ETF de Ether Spot. Semana passada foi realmente ruim para esse produto, foi realmente ruim para os ETFs de Ethereum. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira a gente teve uma saída somada de 19.190 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 29 milhões. E isso depois, logo no dia seguinte, né, sexta-feira, logo no dia seguinte, ou seja, na quinta-feira, a gente teve uma saída também de mais de 23 mil unidades de ETH. Então, em menos de 2 dias, a gente teve cerca de 43 mil ETH sendo vendidos pelos ETFs de Ether Spot. E isso, sem sombra de dúvida, ajuda a segurar um pouco o preço da criptomoeda. O Ethereum está conseguindo se valorizar bastante nessas últimas 24 horas, uma alta superior a 5,5%. Só que a gente consegue ver que ao longo dessas últimas semanas ele tem ficado mais preso do que o preço do Bitcoin. Bitcoin já voltou para a marca ali dos 84.900, 85 mil, e o Ether ainda não conseguiu se recuperar ali para a marca dos 2 mil dólares, e nesse instante ainda está nos 1.660. Então vamos acompanhar o que vai acontecer com o ETF de Ether ao longo dessa semana, porque isso, sem sombra de dúvida, é um peso, é um fator para a cotação da criptomoeda. Mas, naturalmente, nem tudo são flores no mercado cripto. O token OM, que é a Mantra, caiu mais de 90% em 24 horas ao longo desse final de semana. A Mantra, que é um protocolo para RWA, que são os Real World Assets, ou seja, as tokenizações de ativos do mundo real, do mundo físico, sofreu uma queda violentíssima. Para vocês terem uma ideia, entre o último sábado e o último domingo, ele estava ali na ordem dos 6 dólares e 31 centavos cada unidade, e nesse momento está em 71 centavos. E isso porque ele já se recuperou, porque ele chegou a bater 43 centavos ao longo do dia de ontem, ao longo de domingo.
Foi uma queda enorme. Ao longo do último mês, uma queda acumulada de 89%. Ao longo dos últimos 7 dias, uma queda acumulada de 88%. E ao longo do último dia, uma queda acumulada de 88,4%. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro aconteceu a all-time high, ou seja, a maior cotação histórica desse token, que foi $9. E nesse momento está em 71 centavos. Foi uma queda gigantesca. Ninguém sabe muito bem qual foi a origem disso. Muita gente falou que inclusive era um rug pull, ou seja, era um golpe dos desenvolvedores, que os desenvolvedores tinham despejado enormes quantidades de OM desse token para realizar o lucro. A equipe falou que não foi isso. Está falando que aconteceram liquidações em posições alavancadas durante o último final de semana. Eles, inclusive, estão falando que estão investigando, já que descobriram que acreditam que tudo começou de uma exchange em específico, que vão divulgar o nome depois que confirmarem. Mas, de qualquer forma, já falaram que não foi a Binance, não tem nenhuma relação com a Binance. De qualquer forma, queda muito intensa, queda gigantesca, 90% é muita coisa, e que tem um simbolismo muito grande para a gente do mercado cripto. Porque funciona como um aviso. Não é porque um projeto está ali dentro do top 20, dentro do top 25 do market cap, que ele não é algo extremamente volátil, que ele não pode cair tudo. A gente já viu diversos projetos figurando dentro do top 10 do market cap e depois ou deixando de existir ou quase deixando de existir. Um exemplo recente que a gente tem é o do Terra Luna. Então, fica a lição, fica aí o heads up para todo mundo. E se você tinha mantra na carteira, eu espero do fundo do meu coração que você tenha conseguido vender, que você tivesse algum stop order ou algo do gênero, porque uma queda de 90% ao longo do final de semana é muito pesado. E falando do final de semana, falando agora também no início da semana, a gente teve a Strategy, o Michael Saylor, anunciando uma nova compra de BTC. É isso mesmo, eles não param. Foi anunciado no dia de hoje pela manhã, no dia 14 de abril pela manhã, a compra de mais 3.459 unidades de Bitcoin, com preço médio de 82.618, e com isso a Strategy chegou em 531.644 BTC. É uma quantidade enorme, é uma quantidade gigantesca. Se a gente parar para ver aqui, eles já estão se aproximando do tamanho da BlackRock, do ETF da BlackRock. O ETF de Bitcoin Spot da BlackRock tem 570 mil BTC. E vale ressaltar que esse BTC não é da BlackRock, são de clientes da BlackRock, pessoas que compram o ETF da BlackRock. A BlackRock faz esse intermédio, faz esse meio de campo, só que não é um BTC próprio. No caso da Strategy, é um BTC próprio. Eles possuem, eles têm na carteira deles 531 mil BTC. É, sem sombra de dúvida, o maior detentor corporativo de Bitcoin do mundo. E é claro que outras empresas ao redor do mundo têm seguido o exemplo da Strategy. Afinal de contas, a Strategy viu uma intensa valorização das suas ações desde o início da estratégia de comprar Bitcoin. E um exemplo muito forte que a gente tem na Ásia, inclusive de uma empresa que já foi apelidada de MicroStrategy asiática, é a Metaplanet. A Metaplanet, ao longo do dia de hoje, também anunciou novas compras de BTC. Com isso, nesse momento, eles têm 4.524 BTC, depois de terem adquirido 319 Bitcoin, a um preço médio de 82.549. Ou seja, algumas empresas, inclusive empresas também do setor de biotecnologia dos Estados Unidos, que anunciaram ao longo da última semana mais compras de BTC, estão utilizando o Bitcoin, a principal criptomoeda do mercado, como uma forma de se proteger no longo prazo das incertezas econômicas mundiais. E o bacana da gente ver as empresas listadas em bolsa fazendo isso, é que fica uma sinalização clara de que não importa o que aconteça no curto prazo, que o curto prazo pode ter ruídos, mas o foco vai ser no longo prazo e a crença é de que o Bitcoin vai funcionar como um excelente ativo de proteção de capital no longo prazo, que é algo que, venhamos e convenhamos, a gente fala bastante aqui no Giro Bitcoin, a gente concorda bastante como investidor pessoal de criptomoedas. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Like no episódio, se inscreve no canal, tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, dá 5 estrelinhas, passa a seguir o podcast, que isso ajuda muito o nosso projeto a continuar. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!